apresentação e a discussão de um artigo sobre dor. O Otávio, ele é participante também da Liga, ele é coordenador da Liga, é estudante de medicina do 12º semestre da URGS, e a professora Juliana, então, ela é médica graduada pela URGS, também é médica de família, formada pelo HCPA, também tem residência em administração em saúde, também pelo Hospital de Clínicas, e atua, então, como professora no Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da URGS. Então, bem-vindo, professora, bem-vindo, Otávio. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite agradecer a professora Juliana por ter aceitado o meu convite de participar. A gente buscou, assim, um tema que ainda não tinha sido explorado, né, pelos artigos que a gente tinha visto anteriormente, que é, no caso, o manejo da dor crônica, que é uma das queixas mais frequentes dentro do posto de saúde, se não a mais frequente. Eu tive uma base bastante sólida disso enquanto eu estava fazendo estágio agora no optativo em medicina de família no Rio de Janeiro. A gente tinha algumas oficinas de agulhamento seco, de síndromes miofaciais, enfim. E aí a gente conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão que seria legal abordar de repente algo assim que fosse na linha de manejo de dor crônica e tipos de dor também. E, enfim, o artigo que nós escolhemos, ele é uma revisão de várias abordagens diferentes, assim, dentro da questão do manejo da dor crônica, e ele diferencia um pouquinho dos tipos de dor também. Achei, assim, que ele era mais, assim, para nortear a discussão mesmo, e a gente poder trazer um pouco mais dos fatores biopsicossociais, né, envolvidos também no manejo de dor, enfim. Tá bem? Professora, teu microfone está desligado. Desculpa. Eu agradeço também, adoro falar sobre esses assuntos. Não está atualizado, meu currículo, tá nada atualizado, mas depois da especialização em administração em saúde, eu fiz especialização em dor e paliativos ali no Hospital de Clínicas, tá? Que aí que foi o que me... Claro, que o que me levou a essa especialização foi essa busca dos pacientes da atenção primária por queixas de dor, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer o melhor tratamento para isso? Porque a gente não consegue referenciar todo mundo, né? Então, vamos otimizar isso. E aí eu faço ali no Hospital de Clínicas, como cursista, com o professor Volney, não sei se alguns vão passar, outros já passaram, no tratamento de dor crônica e paliativos. Que o paliativos também é uma das áreas, né, uma sub-área ali da medicina de família. E é uma área muito rica, né, quando a gente vai trabalhar sobre dor e seu manejo. E aí o Otávio me convidou e eu acho que esse assunto é um assunto muito pertinente na atenção primária, por muitos motivos. Se a gente for avaliar, existem relatórios de, né, o número de consultas para cada tipo de queixa e essa questão de dor mais de 30%. Com certeza, e como manejar esse tipo de dor, né? Porque não é uma dor aguda, pontual, é aquela dor que é aquele paciente que vem, consulta e vem, consulta, vem, consulta, várias vezes, e quando a gente às vezes tem um olhar assim mais superficial, né, que a gente pode conversar sobre isso, faz um atendimento para dor aguda.
mas se a gente consegue fazer uma avaliação mais global e um tratamento para dor crônica, a gente tenta evitar com que esse paciente, primeiro, sinta dor da mesma intensidade e daí ele não vai precisar consultar tanto. Então, esse é o nosso objetivo maior, assim, e que foi o meu motivador para fazer esse curso, porque é uma coisa muito, muito, muito prevalente. A gente não consegue encaminhar para ortopedista, a gente não consegue encaminhar para neuro, dor crônica. Bom, isso são desafios da atenção primária, mas então, com esses desafios, a gente pode buscar conhecimento, e foi assim que a gente foi fazer. Eu tenho uma dúvida quanto ao tratamento de dor crônica, assim, que vários momentos isso apareceu para mim, assim, mas quando que, por exemplo, eu vou precisar encaminhar o paciente para, sei lá, um serviço de fisiatria, por exemplo, e eu não vou mais conseguir tratar ele dentro da atenção primária? Tá. Existe Tipo, também. precisar levar ele para atenção secundária, né? Quando esgota as minhas alternativas, porque tem muitas alternativas, né? E, enfim, a gente não testa todas elas, né? Exatamente assim no paciente. Quando chega num ponto ali, a gente acha que precisa encaminhar. Quando que é esse ponto? Quando que a gente Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Aqui não tem certo nem errado, né? A gente vai e com nossos erros a gente vai aprendendo. Do que vocês viram, do que... Eu sei que tem gente de todos os semestres, isso não quer dizer que quem esteja no semestre mais começando, sabe? Os protocolos, né, Otávio? Hoje em dia existe protocolos do Telesaúde, que é o nosso regulador, e que vai nos dizer quem a gente referencia ou não para dor crônica, quanto tempo fez de tratamento, se já otimizou o tratamento, já fez as fisioterapias, depende do tipo da dor. Está mais separado por lombalgia, enxaqueca, e aí é o universo da dor, né? Enxaqueca, lombalgia e tal. Daí para neuro, para ortopedia, em cada protocolo tem uma coisa, mas dentre os protocolos do Telesaúde existem etapas, se a gente conseguiu fazer, se a gente conseguiu aplicar e se a gente não conseguiu. Então, conseguiu fazer o tratamento por 6 meses ou mais, paciente aderiu ou não. Hoje a gente estava vendo dor em insuficiência venosa, por exemplo, né? Quem tem varizes e coisa. Quanto tempo tem que usar de meia elástica para a gente referenciar e tudo. Eu acho que o mais importante, dor, é uma coisa subjetiva, né? E aí a gente já fica confuso, porque o subjetivo não dá para fazer uma classificação, mas assim, a experiência da dor ela é diferente para cada pessoa. Então, tem pessoas que experienciam a dor de uma forma muito mais intensa, outras não. A dor incapacitante, se algum de vocês já encaminhou pelo GERCOM, o Jefferson já encaminhou, já sei, já passou por lá, que diz assim, numa das partes ali que a gente... Dor incapacitante, né? Se tu põe ali que não tem, a pessoa já tratou de todas as formas e ela não consegue fazer a sua lida diária, ela continua com dor e tá prejudicando muito a sua lida diária. Isso é um dos critérios da gente encaminhar ou não. Mas isso varia para cada tipo de dor, e são muitas, cervicalgia, lombalgia. Mas, em geral, tem tudo que a gente puder fazer na atenção primária, e do que a gente consegue, o Telesaúde tem essa consciência, né? Tem essa questão
E dentro da nossa disponibilidade, do que a gente consegue, daí a gente encaminha. E o encaminhar não quer dizer que vai ser visto mês que vem, né? Tem situações que a gente sabe que fazem aniversário e isso é muito angustiante, né? Então, eu acho que realmente isso é um dos motivos que me levou assim. Tu vê a pessoa 1 ano, 2, procurando por dor no joelho, né? Osteoartrose, gente, gonartrose e outras questões. Bom, tem que fazer alguma coisa para essa pessoa, enquanto ela não tem uma cirurgia, né? Que a gente não opera essas situações, a gente faz outros procedimentos. É bem isso, às vezes a pessoa vai depender de ficar na fila esperando, depende da prioridade dela, né? Então ela também tem que ficar confortável nesse meio tempo. Otávio, tu tem alguma coisa para compartilhar a tela aí? Não, Jeff, eu não preparei nada. Não, Tá. eu vai discutir mesmo. Até conversei com a prof sobre isso. Também deixei ela bem à vontade, assim, para fazer da maneira como ela gostaria de abordar. Mas o artigo ele traz assim a importância, né, de a gente tratar a dor como um apanhado, né, de, de fatores, né, não só a dor física, enfim, mas também a parte do meio em que a pessoa está inserida, situações de estresse e tudo mais que vão desencadear dor, porque mesmo que mesmo que o paciente não tenha muita noção daquilo que ele está sentindo, digamos assim, como sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos e tudo mais, e o paciente não está dando atenção para isso, o organismo vai achar uma forma de sinalizar isso, né? Muitas vezes é a partir da dor. Eu lembro de um quadro de dor crônica, uma senhorinha que, antes da pandemia, ela ia em todos os grupos da clínica lá no Rio que eu fazia parte, né? Ela ia em todos os grupos que tinham de dança, zumba, terapia, conversa, roda de conversa em grupo, crochê, horta e tudo mais. E isso tudo cessou por conta da pandemia, né? E durante o meu estágio lá, um dos chefes do morro foi morto a tiro por um dos próprios comparsas dele. E essa situação desestruturou toda a comunidade, né? E muita gente veio com queixas de dor, mas na verdade era medo pela situação em que eles estavam vivenciando, né? E aquilo tinha desencadeado um mundo, assim, para eles, assim. E a gente teve que dar conta de atender a população ali, né? E essa senhorinha, ela veio com cachecol, inclusive, no atendimento. Estava um sol de 36 graus e ela estava de cachecol, porque o calor ajudava a aliviar um pouco a tensão que ela tinha do torcicolo. Mas ela tinha muitos pontos gatilhos, assim, pelo corpo inteiro. Eu até, claro, né, fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, né? Mas eu fiquei pensando assim se não poderia ser um caso de fibromialgia, né? E ela já acompanhava com um grupo de dor crônica, mas depois que parou a pandemia, ela não teve mais acompanhamento, né, dessa questão, ficou com medo também de vir até o posto, e aí aconteceu essa situação também. É uma senhora que mora sozinha, não tem ninguém por ela, foi abandonada na infância, no orfanato, cresceu sozinha e cheia de dor. E para mim, assim, parecia muito insuficiente eu pegar e dar para ela 3 a 5 dias de relaxante muscular e pedir para ela voltar, assim, sabendo que eu não ia conseguir tirar totalmente a dor dela e que ela ia voltar a sentir dor, assim, com certeza, sabe? Por mais que eu dissesse para ela fazer alongamento e tudo mais, a gente tinha uma fisioterapeuta na clínica que daí também conversou com ela, marcamos atendimento para ela, mas não é a mesma coisa de como era há 2 anos atrás, né? Não funciona da mesma maneira, né? E tudo isso acaba descompensando o quadro de dor também. E aí, como é que a gente chama essa dor que parece que tem muito mais questões psicológicas
psiquiátricas, que o corpo reflete isso. Eu posso falar ou eu tô proibido de falar? Não sei. O pessoal normalmente responde, como é que funciona? No geral, assim, o pessoal é participativo, mas o pessoal tá meio tímido por enquanto. Dor psicossomática, né? Psicossomático, somatização da dor, né? Essa é a questão que a gente tem que avaliar, que é uma coisa muito importante, né? Dores, sofrimentos psíquicos podem, mentais, psíquicos, podem ser refletidos em dores somáticas, né? Então, a gente tem que... É outro tipo de dor, mas que elas nunca andam sozinhas, as dores nunca andam sozinhas em geral. Quando a gente tem um quadro de dor agudo, vamos ver eu não sei como é que a gente funciona assim, mas assim, um caso específico, um paciente novo, vou dar um caso clínico, 30 anos, que deu um mau jeito, né, faz pedreiro, tá, e trabalha muito com questão de levantar peso e tudo mais, assim, ele tá indo lá no posto porque ele tá com uma dor nas costas, tá? Nunca teve antes. Essa é uma coisa aguda, pontual. A gente vai lá, mobiliza, vê as contraturas e tudo, e parece que tá tudo bem na vida dele, ele é casado, tem mulher, 2 filhos, mas tá tudo ok, nada de muito diferente, assim. Porque essa é a questão, né? A dor, ela sempre vai além. Quando a gente pergunta sobre as questões da dor, quando é um paciente assim, parece simples, objetivo, mas quando é uma paciente como o Otávio falou, aí tu tem que ir atrás e aí tu tem que ver o que, né? O que pode estar gerando, quais são as questões dela e tal. E aí é muito mais complexo, né? E aí, o tratamento agudo para dor é uma coisa, e daí o tratamento crônico para dor é uma coisa bem diferente e a abordagem para isso. Sim, e é assim, né? Até essa situação acontecer, a dor ficou quietinha ali, não estava incomodando tanto, ela ainda conseguia, né, fazer as atividades dela de casa e tudo mais, mas quando isso aconteceu, ela não conseguia nem fechar a mão para pegar uma panela e fazer comida, sabe? Ela não conseguia nem comer, pegar um garfo para levar comida à boca. E, enfim, para mim, assim, foi, como eu disse, assim, eu me senti impotente, né, de ter que só prescrever um relaxante muscular para ela ou, enfim, não conseguir tratar mesmo, porque provavelmente ela se beneficiaria de uma psicoterapia, né, mas acho, assim, que seria uma intervenção possível, né, no caso dela também, e é uma coisa que o artigo traz também como uma das técnicas, né, para a gente conseguir manejar de maneira não farmacológica seria psicoterapia da abordagem cognitivo-comportamental, né? É verdade, a psicoterapia é uma função importante que a gente também não tem no SUS. Pois é, isso que também é surreal para mim, assim, porque é muito importante, né? Tem muita demanda de saúde mental, mas ao mesmo tempo a gente quase não tem psicólogos, né, dentro da rede básica de saúde. São poucas as redes básicas de saúde que têm psicólogo, né? A gente não tem. Hoje em dia a gente faz imprime uma lista de lugares que se fazem por baixo custo, mas hoje em dia a gente não consegue encaminhar via o sistema para psicologia, por exemplo, ou a gente tem para psiquiatria, mas em casos muito graves, aí tem a questão do matriciamento.
são outras questões que daí a gente pode trabalhar. Mas são super importantes, porque a dor crônica, ela está muito associada com saúde mental. E aí a gente não sabe o que vem primeiro, se é a dor ou se é, por exemplo, depressão. Se eu tivesse dor todos os dias e eu não conseguisse me mexer, eu ia ficar deprimida? Provavelmente. Se eu tô deprimida, eu não me mexo, aí eu tenho uma dor, é pior e tal, assim, a resposta é. Então, assim, é muito complicado o que vem primeiro aqui, tá? Mas normalmente eles estão associados a saúde mental e dentre a questão de saúde mental, o que mais está associado é a depressão, né? Nos ambulatórios de dor crônica, eles diferenciam várias questões, transtornos de personalidade e tudo mais. Mas não é difícil uma pessoa com dor ser feliz, né? Com certeza. Eu tô feliz, eu tô bem, eu tô disposta, mas tô com dor, não consigo nem mexer a pé. Tu entende? É completamente compreensível. E aí, por que isso é tão importante? Porque o entendimento para o tratamento, ele tem que ser mais amplo. Ele não pode ser só focado para uma coisa pontual. Ele tem que ser amplo, de repente, tratando todos os outros mecanismos que podem piorar essa dor, né? Tem coisas que a gente não pode mudar. A vida, né? A situação da pessoa, a situação econômica, a família, o prévio dela, tudo que ela já sofreu e tudo. Eu não vou mudar isso aí, né? Nem, né? Quisera eu, né? Mas não tem como. Mas a gente tem que entender que toda essa carga, ela influencia no entendimento e na visão para a dor. E como a pessoa vai responder ao tratamento também. Então, se a gente não tiver essa visão global de dor, a gente faz uma coisa muito focal e a gente não é resolutivo. E aí é aquela coisa, várias vezes. O artigo fala, inclusive, que a gente tem que trazer essa abordagem mais holística, né, em questão à dor. Não só uma coisa mais pontual, resolver só o sintoma, mas tentar investigar todo o contexto que está em volta, né, da pessoa ali. Eu não sou contra os ortopedistas, depois eu posso contar tudo. Mas assim, vocês já tiveram uma dor e tal, não sei o que, foram no pronto atendimento. Tá? O que fazem para dor, normalmente? Dipirona e paracetamol, um comprimido de 6 em 6 horas, e por, sei lá, 10 dias. Dipirona e paracetamol. Tu tá com sorte, Otávio. O que mais? Jeff? Ciclobenzaprina. Geralmente um AINE, às vezes um anti-inflamatório mais potente. Não sei o que tu ia falar dos ortopedistas, mas Não tô a nada. gente entra numa discussão, às vezes, Não é enfim, nada de disso. codeína, de opioides, que às vezes a gente tem um uso muito indiscriminado disso. E falando nisso, também tem um ponto que o artigo traz, né, que 1/3 da população, pelo menos, utiliza medicamentos sem prescrição médica, né? E, enfim, é fácil acesso, consegue comprar na farmácia tranquilo, mas tem os seus efeitos adversos que muitas vezes o paciente não tem conhecimento também, né? E aí, agora vamos lá, não é só ortopedista. O cara que tá na UPA, quem for, é que assim, ortopedista é que a gente. Eu lembro de algumas clínicas de pronto atendimento ortopédico, quando a gente tem uma coisa pontual. Anti-inflamatório.
se a gente vai fazer via oral ou injetável, né? Faz uma injeção de clofenaco, né? E resolve o problema da pessoa. Eventualmente, alguns usam ciclobenzaprina, isso aí já é o pessoal mais avançado e tudo mais. Mas normalmente é um anti-inflamatório por um curso de 5 dias e deu, né? Esse é o maior tratamento, se a gente pensa assim, básico para dor. E não sou contra, mas isso é para uma dor bem pontual e aguda, uma situação específica. O artigo traz isso da dependência de medicação, porque nos Estados Unidos eles têm um problema muito grande com dependência, né? E exatamente, metadona e tudo mais. Que a gente não tem aqui, né? Mas ibuprofeno qualquer um pode comprar. Ou qualquer anti-inflamatório. Tá, mas qual é o problema? Não, mais ou menos, né? Vamos olhar no coisa, mas o índice de insuficiência renal e coisa por anti-inflamatórios, ele é muito alto. Pelo uso indiscriminado. As pessoas, assim, e isso a gente vê no idoso, às vezes que tu não entende por que a função renal está diminuindo, está baixando, está baixando, está baixando. Mas o que está acontecendo? Ah, é idoso. Não, não é só idoso, é que ele tem dor e ele usa anti-inflamatório continuamente. Então, o anti-inflamatório, ele não é uma coisa assim livre para ser usada, né? E ele tem que ter os seus cuidados. Aí a gente vai recapitular as glomerulonefrites, as nefrites e tudo mais que os AINES são responsáveis. E não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa no mundo de, se tu pensar assim, que qualquer um pode ir na farmácia e comprar um ibuprofeno. A grande maioria não vai dar nada. Mas se tu pensar que às vezes tu ouve uma pessoa usando há mais de mês, né? Eu tô com dor, há mais de mês eu tô usando. Aí tu fica apavorado, assim. Então, assim, por quê? Porque é uma dor crônica e ela devia ser tratada devidamente. E a pessoa tá tratando como ela viu como tratar a parte aguda, que não é errado, é ok, mas é para a parte aguda, né? Então, acho que é essa diferença para algumas dores musculoesqueléticas e tudo mais que a gente tem que ter. E às vezes a gente trata a dor de uma forma como se fosse igual de toda forma. Exatamente, inclusive o artigo traz nessa tem a questão de quando que é uma dor que pode ser neuropática, quando que ela pode ser musculoesquelética e tudo mais. E basicamente, assim, a maneira como as pessoas tratam, né, aqueles que não têm entendimento do conhecimento, né, a respeito de medicação e tudo mais, e acabam se autoprescrevendo, é justamente isso, que não necessariamente aquela medicação vai ser a melhor. Que bonitinho. Aquela medicação vai ser a melhor escolha, né, para tratar, enfim, aquele tipo de dor. E tinha alguma coisa que eu ia falar mais aqui, mas acabou me fugindo. Eu já lembro, já digo. Já que a gente estava falando de remédios, vocês poderiam comentar um pouquinho mais das classes de remédios que são usadas e em que ordem, preferencialmente, a gente pode fazer isso? Isso era uma coisa, inclusive, que eu e a professora Juliana estávamos falando que a gente gostaria de trazer, assim, como que a gente, entre aspas, escalona, né, quais as medicações que a gente vai utilizar para tratamento de dor crônica. Mas uma coisa que o artigo trouxe é a questão do paracetamol, né, tipo, que tem, ele é, obviamente, assim, o mais prescrito,
das drogas, né, dentro do contexto de atenção primária, mas o artigo traz, ele não entrou muito em detalhes assim a respeito das evidências, mas que já se vê que talvez não seja a melhor opção para paracetamol. Eu queria saber, prof, se tu tem algum conhecimento a respeito disso, enfim, e por que não seria mais tão adequado assim quanto costumava ser. O paracetamol funciona, tá? E aí é individual. Eu não gosto de paracetamol para mim. Para mim, eu acho que não funciona mais, não sei, talvez. Mas, assim, tem muitos pacientes que tu pergunta e diz assim: ah, não, paracetamol para mim funciona e tudo mais. E nós temos um paracetamol de 500, não é 750, né? Daí a gente já vê que é uma dose um pouquinho abaixo do que a gente sugere para dor. Mas, em geral, os pacientes respondem bem ao paracetamol. O que a gente vê... Eu sou super fã da dipirona. Dipirona, ela, dependendo da dosagem que a gente tem níveis equivalentes a opioides, tá? E então, assim, e o que é mais importante, com poucos efeitos adversos. Nos Estados Unidos, eles têm muita restrição à dipirona. Por quê, né? Isso é uma coisa, assim, histórica, né? Porque a dipirona talvez trouxesse algumas alterações hematológicas e tudo. Então, era super não indicado. Mas a gente vê que ela dá um controle para a dor e não existe dose. A gente pode... Paracetamol, os anti-inflamatórios a gente falou que tem em relação ao rim, né? E o paracetamol tem relação a qual metabolismo? Fígado. Que é uma coisa que, dependendo da dose que a gente usa, pode vir a desencadear um transplante hepático, né? Uma insuficiência hepática. Então... 6 miligramas? Eu não lembro agora se são... Eu acho que são 6 miligramas. Ou é 6 comprimidos? 7. E assim, então nós estamos trabalhando com metabolismo hepático. A dipirona, não. Vai, né? Vai dar a granulocitose e tudo mais, baixar o número de plaquetas. É super raro, isso a gente quase não vê. Isso teve relatos em alguns estudos, mas na prática não se vê. Mas os americanos têm muito medo. Se vocês forem ver os americanos, nos artigos, os americanos, eles quase não gostam muito da dipirona. Mas a gente, na prática clínica, eu gosto muito da dipirona. Não só eu, que a experiência que eu adquiri da dor crônica, sim, porque eu não dependo do fígado, eu não dependo do rim. Tá? Tem essa questão hematológica, mas a gente observa e não é uma coisa tão frequente, é super, super raro. Então, a gente observa. E não existe dose, a gente pode ir quanto que a gente quiser. E ele tem... Tá, mas ele funciona, ele controla a dor. Se tu faz uma dipirona na veia, quem já fez sabe o efeito que é, né? Uma dipirona EV tem um efeito muito importante, diferente do de tomar e tal, mas a gente pode prescrever fixo, e aí depois a gente pode conversar sobre as formas de sensibilização para a dor, né? Que é uma coisa importante. Então, paracetamol, eu acho que sempre perguntar para o paciente o que funciona. Funciona paracetamol para ti? Funciona bem. Paracetamol. Se tu perguntar para mim,
Paracetamol não faz nem cócegas, tá? Mas tem pessoas, e a gente sabe, a gente lê. Não deixa de ser, né? Uma analgesia que funciona. Tu acha que talvez o artigo só não escreveu isso, mas talvez ele quisesse trazer essa questão da dipirona? Eu não cheguei a checar as referências, as referências no caso dessa parte, né, do artigo, mas... É que eles não usam dipirona lá. Então, justamente... Não é liberado. Então, justamente eles nem ali, citaram. sim, é que ali está dizendo que já não é mais, sei lá, tão indicado assim o paracetamol. Talvez seja por essa questão, ele só não quis desenvolver melhor ali, talvez para não dar algum problema, enfim. Daí, então, assim, digamos que eu esteja usando paracetamol, estou já numa dose plena ali, que seriam mais ou menos 4 gramas, né, por dia, e aí a pessoa vem e diz, não está funcionando. E aí, que outra alternativa a gente pode fazer? Não sendo a dipirona. Sugestões. Pessoal mudo. Quais são as sugestões? A gente tem várias alternativas. Eu quero ver essa imagem se eu consigo. Porque, assim, a gente trabalha com analgesia e os AINES funcionam bem. E a gente acrescenta um opioide fraco. Certo? O que é um opioide fraco? Eu já não vou lembrar mais a classificação dos opioides, prof. Acho que a prof caiu, voltou. Prof, tá mutado o microfone. O que é um opioide fraco? Existem estándares, né? Eu quero ver se eu consigo essa imagem dos degraus de tratamento, escada analgésica da OMS, né, para dor, né? Que a gente usa analgésico, AINES, opioides fracos e tal. Eu só estou tentando colocar aqui para vocês. Porque isso é um escalonamento. Começamos com paracetamol, com AINES, com dipirona, com não sei o quê. Não resolveu, né? É isso? Codeína. O que vocês acham? Vai usar... Daí larga a dipirona, o paracetamol e entra só com a codeína? Como é que a gente faz? Eu não lembro mais, prof. Não é. Jack. O mais importante... Faria uma associação dos AINES com o opioide fraco. Que poderia ser uma codeína, um tramadol. Tramadol, codeína. O mais importante da questão da dor é a sensibilização para a dor, tá? Então, acho que alguns conceitos que são importantes, né? Que a população tem, e nós temos eventualmente, eu vou aguentar a dor até onde dá. Daí só aí que eu vou usar a medicação. Porque eu sou, né? Isso não, são muitas pessoas. Isso era um conceito que a gente tinha esse entendimento. E por que isso não é bom? Neurosensibilização, aí a gente vai questão de fibras, neuroregulação, né, a tradução da dor e tudo mais. Claro que depende dos vários tipos de dor, mas grosseiramente, esse tipo de pensamento faz com que a gente chegue num nível de dor muito alto, e aqui eu tô falando de enxaqueca, de lombalgia, qualquer dor, tá? Que eu vou deixar chegar no limite e aí que eu vou usar um remedinho para dor.
Eu não posso... O que hoje em dia a gente tem ideia da dor, né? Se a gente pode, que isso acontece muito na enxaqueca, os abortivos, né? A gente cessar o mecanismo antes que ele desencadeie a cascata de sensibilização para a dor, ele é muito importante. No momento que tu desencadeia, para tu, né, desfazer, é muito maior. Então, uma dor em intensidade 7 é muito mais difícil do que uma dor em intensidade 3, a medicação. Então, nesse sentido, é uma educação da população. Não precisa esperar chegar a dor lá no limite para a gente iniciar a medicação. Ah, mas aí todo mundo vai se autoprescrever e vai virar um... Bom, aí a gente tem que... São outras questões. Mas para quem tem dor importante e crônica, saber identificar que ela está iniciando e está aumentando, é muito importante a gente bloquear o mecanismo antes dela chegar numa potência e numa intensidade muito grande. A gente começa com dipirona anti-inflamatória e aí a gente associa, põe dipirona, intercala com codeína, com tramadol e vai fazendo essas associações. E depois, se não funciona, aí com um opioide forte. E essas são as escalas de dor. E junto sempre tratando com os tratamentos adjuvantes que a gente chama. Que são, se tu não dorme bem, tu tem dor. Tá? Não. Tem se tu não dorme bem, tu tem dor. Se tu... vamos ver outra coisa. Exercício físico seria uma coisa importante, alongar, blá, blá, blá. Pessoa que fica muito tempo sentada e não alonga. Excesso de peso para lombalgia, né? Aqueles abdômenes e tudo assim. Tem várias outras questões que pioram a dor. Então a gente trabalha com os outros tratamentos, mas hoje em dia, se eu ficar pensando assim, uma coisa que eu vejo com muita frequência é que as pessoas não dormem bem. E a gente nem se dá conta o quanto isso impacta na dor, né? E aí a gente entra com a terapia adjuvante, que a gente chama, que a gente pode começar desde o AINE e do paracetamol. Se tu identifica que o paciente não dorme bem, recursos que a gente tem no SUS, que regulam um pouquinho, a amitriptilina, né? Os triciclos. Hoje tem amitriptilina e nortriptilina. Então, ajuda. Por que ele ajuda? Porque ele faz com que a gente vá para uma parte do sono, que é o sono REM, que é o sono de reabilitação, para dor, para tudo, né? Para humor e para dor, mas que funciona muito bem. E é um tratamento para dor crônica que se utiliza. Mas é no sentido de melhora da qualidade do sono. A gente está visando aqui o sono. Nesse momento eu estou falando do sono. O que mais? Terapias adjuvantes, né? Existe melatonina? Existe. Hoje em dia tem no Brasil. Antes era assim, quem vinha de fora, a gente tinha que mandar manipular. O que é melatonina? É um hormônio que só é produzido quando a gente está em 100% de escuridão, digamos assim, né? Mas a evidência para uso, pelo menos no tratamento de insônia, ainda é muito baixo, né, prof? Tem evidência para tratar jet lag, por exemplo, né? Quando a pessoa vai para um país e aí ela acaba tendo dificuldade para se adaptar ao fuso horário e tudo mais. Mas para tratar insônia ainda a evidência é bem escassa, né?
E também não se tem conhecimento dos malefícios que possa causar a longo prazo, enfim. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles tomam como suplemento mesmo, né? Enquanto que aqui, não sei, assim, eu fiz eu fiz pesquisa em sono por bastante tempo também, e pelo menos essas são as coisas que eu lembro, assim, mas não sei como é que tá isso atualmente, assim, não tenho lido muito sobre. Só uma coisa que tu comentou, prof, também dos exercícios físicos, o artigo traz como uma das alternativas, né, que mostra melhor, desculpa, mostra benefício em uso de dor crônica em todos os casos, em qualquer tipo de dor crônica, o exercício é uma coisa que vai ajudar. Na verdade, o exercício ele é maravilhoso, ele é a solução para tudo, né? Pena que as pessoas têm dificuldade em aderir. O exercício físico é a solução para tudo. Aí concordei contigo. Por quê? E não é difícil de entender. Ele faz mobilização da musculatura, ele libera hormônios como serotonina, endorfina e tudo mais. Então, assim, exercício físico seria maravilhoso. Se a gente pensar em idosos, a gente trabalha até com socialização e tudo. Tem uma cascata de coisa que o exercício físico, se a gente pensar na esfera ampla, eu não vou falar para diabetes, para hipertensão, para não sei o que. Estou falando de dor, tá? Mas eu peço para os pacientes fazerem exercício físico. Que horas que vão fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer. É perigoso onde eu moro. Vai caminhar. É perigoso. Ai, desculpa. Não, é só. Né? O horário de trabalho das 8 às 8, não sei o que. Porra, a pessoa não tem tempo nem para, né? Então, assim, a gente tem que... É o ideal? Não, não é o ideal de vida, de qualidade de vida, tá? Se a gente for orientar, e aí um momentinho de reflexão, todos aqui, mais de 18 pessoas aqui, quantos de vocês fazem exercício regularmente? Podem parar e pensar, ninguém precisa responder, né? Mas assim a gente já sabe a resposta, né? Que nós, os médicos, estudantes de medicina, o que for, às vezes sabemos bastante a teoria, mas não necessariamente exercitamos ela na sua integridade, né? E a gente pode dizer isso para os pacientes, ok? O ideal é fazer, mas eu não tenho tempo, eu não tenho horário, eu não tenho dinheiro, não tenho... E assim, para uma população com uma situação econômica e social, às vezes, né, mais difícil. E hoje, com a questão de os centros comunitários, todos, né, agora estão voltando, é tudo mais difícil. Mas se fosse um mundo ideal, o exercício físico seria maravilhoso para qualquer um, não importa. Eu estou na atenção primária, eu viso a qualidade de vida, porque o meu entendimento é promoção e proteção à saúde. E uma delas é orientar sobre exercício físico, práticas de atividades físicas e de bem-estar. Eu penso isso antes da pandemia. Hoje eu não consigo nem... Não sei se eu fico até constrangida de dizer isso para a pessoa na consulta, assim, porque assim, fora que as pessoas estão com muitas dificuldades econômicas e, né, de espaço, de local, de tudo, né? Então a gente também tem que entender isso. Então a gente se adapta à nossa situação. Exercício físico, melhor. Depois que tu faz um bom exercício, uma boa coisa, tu dorme melhor. Eu sofro do mesmo mal dos meus atendimentos também, prof. Eu converso com o paciente quando eu vou falar alguma coisa
sei lá, para perder peso por conta de sobrecarga no joelho, sabe? Eu acabo falando bem mais em questão de alimentação, ajudar o paciente a perder peso através de melhorar os hábitos alimentares e tudo mais, do que falar em exercício físico agora pós-pandemia, né? Fica mais difícil, assim. Mesmo que a gente saiba que tem alternativas, né, de se fazer em casa e tudo mais, pegar um vídeo no YouTube ali. Mas, enfim, a pessoa está fazendo sem instrução também. Mas a gente, vamos lá, Otávio, foi o que eu pedi. Vamos botar no grupo ali, na mensagem. Quantos de vocês? Eu não tenho dinheiro para fazer, mas aí eu posso no YouTube ver o videozinho do Bumba ou Zumba, sei lá qual é o nome. Quantos de vocês fazem 3 vezes por semana? Não faço. Eu não faço. Eu não faço. Eu não vou dizer para vocês, que eu tenho vergonha. Tá, mas assim, a gente não faz, porque a vida é assim, porque tá uma correria, uma loucura, não interessa. E a gente tem acesso à informação, a gente sabe, e a gente não faz. Então, assim, existe é hábito, é cultural, a gente tem que. E educação, a saúde. Não só isso, é comportamental também, né? O fato da pessoa sair de casa, ir para a academia, fazer o exercício dela, voltar para casa, isso vai criando uma rotina, isso diminui a ansiedade por criar a rotina, né? Se torna um hábito, como tu mesmo disse, né? Mas, Otávio, eu não sei assim, mas assim, alguns países orientais e tudo, assim, não vou na academia, mas o pessoal faz na praça, né? Tai Chi e coisas assim. Não precisa ir, porque eu não preciso pagar, e é uma prática que se faz, e tudo assim. A gente não tem isso, não acontece isso realmente não é cultural. E aí tu fica pensando assim, aqui na UBS Santa Cecília, a gente tem algumas áreas mais carentes, mas eu já trabalhei em áreas muito carentes, que as pessoas me diziam assim, mas por que tu não caminha depois do trabalho? Eu vou ser assaltada, estuprada, é verdade, tá, ok. Né? Se pensar não tem esteira, né? A pessoa vai andar na rua. E antes também, a mesma coisa. Se tu pensar no horário de trabalho. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Não é o melhor, mas tem muita coisa cultural, tem muita coisa, né, econômica, e nossos hábitos são muito ruins. E ficaram piores na pandemia. Né? A gente sabe disso. Se eu for, eu acho assim, mas é que eu tive uma palestra com o pessoal da psiquiatria, o índice de consumo de álcool aumentou muito durante a pandemia. Ok, né? As pessoas estão dando o seu jeito, mas isso vai ter repercussões, né? A gente sabe que vai ter. As pessoas não saem de casa, não se mexem, não fazem não sei o quê, só tomando, comendo, não sei o quê. Aumento de peso, entre outras coisas. Então, assim, o exercício físico é fundamental. O exercício físico ele é muito mais extenso do que só a atividade física, ele tem toda uma questão de saúde mental por trás, porque aí a gente entra na parte de saúde mental. Pacientes que fazem atividades de distração e outras questões, né, as terapias ocupacionais, aliviam a dor. Tu não fica focado naquela dor. Eu passo o dia inteiro, porque eu não penso em outra coisa, eu só fico pensando na minha dor. Mas se eu me interto com outras atividades, isso me ajuda no tratamento. Então, são tratamentos para dor que não são medicamentosos. E que a gente pode orientar e tudo, mas também depende de outros fatores, né? Que mais? Porque tem uma pergunta ali, inclusive da minha irmã no chat, quando que a gente inicia a tricíclico para a dor crônica?
E aí eu vou fazer já a minha em seguida. E em questão de antidepressivo com aspectos de modulação de dor, por exemplo, a fluoxetina ou a sertralina, né, que em doses baixas também tem aspecto de modulação de dor. Como que a gente sabe quando tem essas alternativas e quando a gente parte para eles, né? Tá, isso é bem difícil, assim, e talvez eu possa considerar um pouco individual de cada profissional. Tem umas pessoas que são mais, né, invasivas nesse tratamento. Eu vejo um paciente que está com dificuldade para dormir, que não consegue dormir e que está me trazendo isso, e eu descarto as contraindicações, no caso de uso de tricíclicos e tudo, que hoje em dia a gente está muito mais liberal, porque antes tinha uma coisa muito assim, a gente tem que pedir eletro, tem assim. Para doses baixas a gente sabe que não tem necessidade, tá? Então, a paciente também diz, faz muito tempo que eu não consigo dormir, eu não aprofundo o sono, eu inicio. Mas eu acho que o importante assim, é iniciar com doses bem baixas. Na rede a gente tem de 25. Não sei se algum de vocês já usou tricíclico, já experimentou, né? Não estou perguntando de balinha, não estou perguntando de maconha, nem nada assim. Estou perguntando de tricíclico. A pessoa fica, eu já usei, tá? Fica sonolenta no pós. Então, quanto antes ela iniciar, 7 horas e tal, melhor. Paciente idoso que tem uma sensibilidade maior para dor, manda tomar meio comprimido. Não precisa, porque dá sono e deixa grogue no outro dia. E talvez para mim, que seja uma pessoa jovem e tudo, e consiga dar conta, mas uma pessoa que é mais idosa e tudo, pode cair, pode se quebrar, pode, de noite, quando for no banheiro e tudo mais. Então, são alguns cuidados. Então, assim, a indicação é mais por avaliação mesmo, Otávio. Assim, avaliação de que faz tempo que ela não está dormindo bem, que eu identifiquei que ela tem dor crônica, que ela tem alguma alteração e que ela se beneficiaria com um tricíclico, pensando que o tricíclico tem alguns efeitos adversos, né? Que podem ser entre boca seca, constipação e outros. Aumento de peso também não dá para ser desconsiderado. Olá! Gente, quem tiver dúvida pode mandar no chat, tá? Também se quiser abrir o microfone e entrar, pode participar junto, tá? A gente está indo agora para os últimos minutos do nosso tempo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho ainda de terapias não tão convencionais, que o artigo também traz um pouco, terapias complementares para o tratamento de dor. Eu acho que ainda na parte do tricíclico, Jefferson, que é tratamento para dor, que é tratamento para depressão, a gente tem que pensar que, eventualmente, na atenção primária, nós temos a fluoxetina, tratamento para depressão. Tá? Vamos tratar a depressão. Uma fibromialgia que não trata uma depressão, uma ansiedade, uma coisa, não vai melhorar nunca. Tratem. Vocês vão ver que a vida vai ficar melhor, né? Pode ser com fluoxetina? Pode, que é o que a gente tem, mas pode ser sertralina, citalopram. Bom, aí a gente tem um mundo. Mas com o que a gente tem na rede. Então, assim, tratem a depressão. Mas a depressão, a dor, ela tá aqui, ó. Eu tenho dor, sempre fica pior, tá? Terapias alternativas. Uma das alternativas que eu... duas alternativas que eu
conheci mais a fundo nesse curso de especialização para dor e que foram muito importantes para mim e para a minha prática. Uma é o mindfulness, que eu não sei o quanto vocês têm o conhecimento sobre essa prática, que é tipo uma meditação, mas mais voltada assim, e existe todo um direcionamento hoje em dia para quem tem dor crônica, e o agulhamento a seco, né? Que são duas práticas que eu digo salvam vidas, assim, principalmente hoje, que a pessoa é mais resistente. Tem muitas pessoas que chegam na unidade. Eu não gosto de tomar remédio. Aí tu fica pensando, o que veio fazer aqui, né? O que eu vou fazer? Porque assim, não vou mudar a sua vida, não vou te pagar um curso de musculação, de pilates, de não posso fazer nada disso. O que eu vou fazer por ti? Então, assim, mas as pessoas são resistentes. São resistentes e eu não quero ficar dependente. Tem que tomar todos os dias uma medicação, não quero ficar dependente de nenhuma medicação, não. E eu uso essas frases porque eu, às vezes, me sinto assim, eu não gosto de ficar dependendo das coisas. A gente se identifica, né? Quando a gente ouve o paciente falando, a gente acha meio estranho. Mas se tu pensar, tu também não ia querer muito. Não sei lá. Então, eu acho que... E essas práticas, elas são alternativas que, sozinhas, talvez não são 100%, como as práticas alternativas. Sempre é um combo, né? O exercício físico, melhora do sono, isso, tratamento da depressão, né? A gente vai aqui, medidas comportamentais, e aí a gente pode mindfulness, um agulhamento a seco, e isso tudo pode evitar com que a gente use tratamento mais contínuo. Eu tinha muito essa visão. Isso muito para as questões muito agudas. Para quem tem dor crônica, dificilmente eu me salvo da medicação, dos adjuvantes, aqueles que a gente... amitriptilina, ou mesmo o tratamento para a depressão. Que dá para fazer. Mas, para coisas pontuais, a gente consegue, que não são tão crônicos, entende? Que dá para também, né? Uma terapia alternativa com a medicação, por exemplo, agulhamento a seco e depois o relaxante muscular, o anti-inflamatório, alguma coisa. Eu gosto muito de contar a história da ciclobenzaprina, né? Eu não sei se você sabe. Ciclobenzaprina é um irmão da amitriptilina, que não deu certo. Ele não funcionou como antidepressivo. Aí, assim, o que nós vamos fazer? Vamos botar no lixo, né? Não, a gente viu que ele dá um efeito de relaxante muscular, vamos usar como relaxante muscular. Não, mas eu uso o ciclobenzaprina, então, querido, se tu usa o ciclobenzaprina, ele é um parente, né? Só que não deu muito fã. E aí ele ficou só para a parte de relaxante muscular. E é o Miozan, ciclobenzaprina, que é o que faz dormir, que relaxa. As fisioterapias, isso a gente tem no SUS, a gente pode encaminhar para fisioterapia. Os pacientes me perguntam muito assim, é melhor calor ou gelo? Depende muito da lesão. Eu odeio gelo. Eu odeio. Gelo, já me contraí, já tô dura, já tem contratura em tudo que é lugar. Mas o gelo é um baita anti-inflamatório. Para coisas agudas, jogador de futebol, e aqui tem gente mais jovem e talvez conhecedora, eu já vi cenas assim, eles saem do jogo e entram numa piscina cheia de gelo. Porque ele bloqueia toda aquela reação inflamatória muscular que está tendo ali. Ele dá
Então, assim, o gelo é um baita anti-inflamatório. Para dores pontuais, é super legal quem se adapta. Para dores mais musculares, de contratura, o calorzinho é bom. Então, são coisas que tu pode ir agregando. Arnica, capsaicina, anti-inflamatório tópico funciona? Funciona. Aqueles, não sei se pode dizer nomes comerciais, salompas, tá? Não tem nada a ver com isso, nem sei quem é o salompas. Funciona. E o bom é que não tem o metabolismo da mesma forma. Então, assim, eu indico, e não é só eu, né? Não sei, eu, Juliana, indico. Tu vê artigos e tal, os anti-inflamatórios tópicos, eles funcionam. Então, são boas opções para algumas dores, mas assim, né, paliativamente. A gente está falando para amenizar a dor. Se a gente quer entender a dor globalmente, a gente tem que tratar a depressão, o sono e todas as outras questões. Prof, tem aqueles mentolados também que se usam depois que se faz o alongamento da musculatura também, mas eu não lembro o nome certinho do spray. Mas é um spray mentolado que se passa assim, só passa um feixe assim e nossa, a pessoa sente muito bem, assim, até porque ele é geladinho, né? E o gelo também acaba ajudando. A fisioterapia ela é muito importante. No momento da lesão, ela não é indicada alongar. Eu tô com uma contratura horrível e tal, não sei. Se tu consegue e não te causa muito desconforto, ok. Mas se não, deixa passar o momento ativo da inflamação que a contratura causa e da lesão, e aí depois tu faz o movimento, porque às vezes na fisioterapia a gente encaminha e a pessoa tá ainda com aquela reação ainda muito aguda e os fisioterapeutas não, calma, faz os ultrassons, eu não sei mais o que eles têm outros choquinhos e, que a gente depois que também pode discutir, mas não o movimento da musculatura. Às vezes a gente tem que deixar paradinha e quieta. Por um tempo, não é? E aí é aquele repouso, né? Se a gente não espera o tempo do repouso e a gente volta à atividade, a gente não dá tempo para as fibras se reorganizarem e o alívio da dor. E aí a tendência a fazer uma dor aguda virar crônica é muito fácil. Prof. e colegas, se eu posso fazer um comentário em questão de atuação dentro da possibilidade da gente, né, conforme, pelo menos do que eu tenho experienciado, do que está disponível, que a gente pode oferecer para o paciente, o que o paciente tem acesso, o que ele pode adquirir em questão financeira ou não, e em rotina também, né, mudanças de comportamento. Uma das coisas que eu mais percebi, e até a prof comentou, da expectativa de que o paciente tem de resolver da forma como ele imagina que é o melhor resolver, né? Por exemplo, eu não quero tomar medicação, ou eu não quero tomar todo dia, ou o paciente molda o tratamento que ele tem a expectativa de que vai funcionar, né? E o que me ajudou na época que eu fazia posto de saúde a desconstruir esse mito de que existe uma fórmula milagrosa que o médico vai fornecer que vai curar 100% a minha dor e eu não preciso me responsabilizar pela minha dor, né, de transferir esse cuidado à equipe médica, né, e não cumprir a tarefa de casa, por exemplo, assim, né, e de comentar com o paciente que existe um limite do que a medicação vai conseguir oferecer, do que a físio ou o que a gente pode encaminhar ou fazer procedimento pode oferecer, e a pessoa fazer a sua parte como paciente com o seu corpo, né, para que
a dor não volte a visitar ele, porque, do contrário, a dor vai ser recorrente, né? Então, um dos meus melhores resultados quando eu tratei dor crônica de alguns pacientes era dividir a realidade de ser sincero com o paciente de, não, tu vai voltar a ter dor, enquanto estiver acontecendo X, Y, Z, tu vai voltar a ter dor. E isso melhorou os meus resultados. Isso é fundamental, Jéssica. Assim, falar sobre expectativa e, né, o que pode acontecer. Eu faço agulhamento, né? Agulha, tipo uma acupuntura e tudo mais, só os pacientes não sabem muito bem. Doutora, eu já fiquei sabendo que a senhora tira dor com a mão. Não tiro. Não faço isso, não. Assim, não estou fazendo isso. A expectativa de qualquer coisa que uma pessoa cria, se a gente não conversa o que pode ou não, até onde a gente vai, ela se frustra. Dificilmente quem tem dor crônica fica zerado. Então, assim, não se tira dor com a mão. Mágico, não é uma coisa assim. Realmente, às vezes eu faço agulhamento, as pessoas saem bem melhor e tal, assim, mas assim, como tu disse, corresponsabilidade do paciente. Se eu tô não cuidar da tua higiene do sono para tentar dormir melhor, tentar perder peso, porque o abdômen vai estar, né, mas assim, melhora a postura. Eu não posso fazer, né? Eu faço assim, se a gente pensar, a gente vê o paciente numa semana, 10, 20 minutos, e o resto é dele. Então, eu não posso controlar isso. É responsabilidade do paciente. E aí deposita a responsabilidade no médico ou numa medicação. É muito peso. E aí a gente pode discutir esse tipo de relação paternalista que se tem, antigo, de médico e tal, assim. A gente desconstrui isso. Porque a expectativa e realidade ela é importante. Para quem tem dor crônica, tu pode dizer assim, tu não vai ficar sem dor. É difícil ficar sem dor. Dependendo da lesão, sem dor é difícil. Existem escalas da dor. A gente, né, pergunta de 0 a 10. Isso é uma das coisas que a gente ensina, né? De 0 a 10, qual é a dor? Hoje, qual é a dor? 0 não tem nenhuma dor, e 10 a pior dor que tu já teve na vida. A quantidade de gente que está ali na unidade de saúde e diz que a sua dor é 9. Bom, tudo bem, mas é que assim, a pior dor que ela já teve. Mas tu fica pensando, meu Deus, uma dor 9 deve ser horrível. E aí a experiência da dor. Então, assim, a expectativa de quanto vai melhorar. Se a tua dor melhorou de 9 para 7, já é uma melhora. Às vezes a pessoa não consegue. Eu continuo com dor. Eu não te disse que ia ficar sem dor. Isso é importante. Nós vamos trabalhar para melhorar a dor. Tem pessoas que vão viver a sua vida e isso é horrível, tá? Eu sei que é, porque eu posso imaginar que viver com dor é um convívio complicado, mas a gente daí pode trabalhar dor oncológica, outras dores neuropáticas e tudo. Mas tem pessoas que têm que conviver. Então, assim, melhorar a dor já é uma coisa. E quando a gente trata a dor crônica, tem o diário da dor também, que tu vai pontuando a dor. Isso é importante, porque às vezes o paciente diz assim, tô tomando há horas a metapitilina, usa, não vejo melhor nenhuma. Espera só um pouquinho, vamos olhar. Quanto é que tu dizia que era a tua dor? Era 7. E agora, quanto é que tá? 5. É melhor, não é? Às vezes não é tão palpável, mas essas questões são importantes da gente referir. E isso, como tu disse,
a expectativa que tem. Eu tenho que trabalhar com a expectativa. Eu não posso prometer o pote de ouro no final do arco-íris. Eu não posso. Não tem medicação que faça isso. E se o paciente vai com essa expectativa, a chance dele se frustrar é muito grande. Então, assim, nós vamos trabalhar com o que a gente tem e a gente vai melhorar, vai aliviar e tal, assim. Então, essa corresponsabilidade era importantíssima. Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Então, Otávio, mensagens finais. Eu queria agradecer novamente a professora Juliana. Muito obrigado pelo momento contigo. Sempre uma honra poder te ouvir falar. E, enfim, né, sempre digo isso também, mas foi tu que plantou a sementinha da medicina de família em mim, e teu pai e teu irmão não conseguiram fazer ainda mudar minha cabeça para cirurgia esse mês. Mas fico muito feliz de tu ter aceito o nosso convite. Obrigado pela discussão. Eu anotei bastante coisa aqui também, estava com a caneta na mão, papel ali, só anotando. Obrigadão mesmo, viu? E tá sempre convidada a voltar também. Obrigada. Eu já disse que a sementinha já estava, eu só irriguei, né? A minha peregrinação, não é uma palavra assim, mas assim, o que eu quero muito, porque assim, não sou só eu, tá? Vários colegas de atenção primária fazem uma visão muito obtusa, às vezes, sobre a dor, tá? Vocês pensam em fazer, bom, ampliem essa visão, venham o todo, venha o paciente de saúde mental, fibromialgico, aquele que não dorme bem e todas as questões. Tudo isso modifica a questão da dor. Não pensem só naquele anti-inflamatório, relaxante muscular, anti-inflamatório 5 dias, ibuprofeno 5 dias e não sei o que. Isso, assim, vai resolver para que aquela pessoa não venha na próxima semana, daqui 15 dias. Mas se for uma dor crônica, ela vai vir. Tu não vai ficar satisfeito, porque tu não vai aguentar mais ver aquela pessoa. E a pessoa não vai ficar satisfeita porque ela vai continuar com dor. Então, assim, a gente também, como médico de família, tem que ter esse cuidado de ter uma visão da dor e a importância que ela tem, e o quanto ela é incapacitante, ela transforma a vida das pessoas para bom e para ruim, né? E então, assim, quando tu consegue aliviar isso, trabalhar com expectativas é super importante. Tu vai amenizar, aliviar, corresponsabilizar num sistema, ele é fundamental. Então, cuidem dos seus pacientes como vocês gostariam de ser cuidados, de ser olhados quando eu tenho dor. E vocês alguma vez já foram nesses atendimentos, pronto atendimentos, que fizeram essa visão assim. Mas são jovens e talvez não tenham uma dor crônica, mas quem tem dor crônica não é suficiente, entendeu? Certo? Certo. UBS, quando vocês quiserem, lá na Santa Cecília, apareçam lá. A gente conversa sobre dor. Eu agulho. Vira e mexe, eu estou fazendo massagem nas pessoas ali. Dizem que meus dedos são piores que agulhas, então, assim, são todos bem-vindos. E para plantar sementinha de MFC, fundamental para o nosso país, vale tudo. Tem emprego, tem.
né? Também é importante. Muito obrigado, prof. Muito obrigado, Otávio. Obrigado, professor. Agradecemos a presença de todos. Assim a gente encerra o nosso encontro de hoje. Gostaria também de deixar o convite para vocês da nossa roda de conversa que teremos no dia 7 de outubro, em parceria com a Litros, que será sobre a atuação interdisciplinar na doação e no transplante de órgãos e de tecidos. Tá bem? Uma boa noite a todos.